Gente, sumiu meu compartilhar, acredita? Só um pouquinho, gente. Uhum. Pronto. Acho. Ótimo. Tá, agora está entrando, Susana, já. Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Graduada em Psicologia pela USP, com especialização em Comunicação Social pela Escola de Comunicação Aplicada da mesma universidade. Especialista em Educação à Distância e consultora da Associação Brasileira de Educação à Distância. E o seu e-mail é ipalange@uol.com.br. Essa é a descrição que temos da Ivete no nosso texto, né? Maravilhoso! Eu aproveito, eu não estou vendo vocês, né? Eu aproveito para perguntar, é, quantos de vocês, levantem a mão, quantos de vocês leram o texto? Porque com toda certeza, quem leu o texto vai Uhum. conseguir, inclusive por ser esse o texto importante, é a base da nossa fala hoje. Nós não vamos deixar entrar mais ninguém justamente por isso, porque a gente começa e se entrar mais gente, vão se perder, digamos assim. Rivana, levantou a mão? Isso, isso, Rubem, é basicamente para dizer que leram o texto, né? Legal, isso. ótimo, ótimo. Tá. Eu vou começar, na verdade, e vocês vão entender o porquê, compartilhando um vídeo, que é o vídeo de convite para este nosso momento. Meninas, me digam se Já está entrou, ok. Susana. Isso, é. Olá, colegas professores de português para estrangeiros. Convidamos vocês para um seminário baseado no texto de Ivete Palanche. Dá para ouvir? Eu preciso que vocês me Sim, digam. tá, Então tá, tá dando para vou, ouvir, Susana, com eu vou certeza. recomeçar. Olá, colegas professores de português para estrangeiros. Convidamos vocês para um seminário baseado no texto de Ivete Palange, Texto, Hipertexto, Hipermídia, uma metamorfose ambulante. Como professores de português para estrangeiros, é crucial aprimorar nossas habilidades de ensino e performance. Este evento oferece insights valiosos para o seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. rsvperinfos, idiomaquezoma@gmail.com. Esperamos você. Olá, colegas professores de português. Ok. O que foi isso que nós acabamos de ver? Um vídeo. Ó, podem falar. Um vídeo Um vídeo. anunciando Acho que é um vídeo produzido por inteligência artificial. Isso. Pronto. Quem falou isso? Eu, Não deu para Simone, ouvir aqui, não. É, a Eliana está com um problema. Eu eu, acho que você deve Simone. ativar alguma coisa, não é, Eliana? Tá. Então, Simone, realmente é um vídeo produzido pela inteligência artificial, que eu achei que ficou absolutamente fantástico, muito real, cada vez mais real, né? E eu Uhum. aproveito, que tem absolutamente tudo a ver com a nossa fala de hoje. E eu aproveito para perguntar: podem abaixar a mão quem deixou a mão levantada por causa da outra pergunta, para a gente fazer uma nova pergunta? Eu aproveito para perguntar: quem utiliza a inteligência artificial em suas aulas? Eu não. Nenhuma mãozinha? Acho que não. Zero? Eu. Muito bem, vocês vão começar a usar, eu tenho certeza, depois desse nosso momento. É, Eu vou só parar. utilizo, desculpa, eu só utilizo a inteligência artificial para fazer atividades ou para corrigir texto, para pedir para eles gravarem, corrigir a gravação. Nesse sentido, eu uso. Muito bem. Eliana? Eu uso todos os dias. Muito Toda bem, Eliana. aula eu faço a preparação e depois eu peço, que eu chamo de meu assistente,
para eles fazer exercícios, e eles adoram, adoram. Ótimo, ótimo. Muito bom, Eliana. Não é um bicho de sete cabeças. Para chegar a esse vídeo, eu tive que fazer um prompt. Todo mundo sabe o que é um prompt? Muito bem, Ana Cláudia, o que é um prompt? É aula, viu, gente? Uma vez professora, sempre professora. Tá sem som, Ana. Seriam orientações que você coloca lá para que o aplicativo possa seguir de acordo. Você diz exatamente o que você quer, com a maior riqueza de detalhes, para que ele possa reproduzir. Exato. Então, existem várias técnicas para se chegar a um prompt. Isso aqui vai ser um pouco improvisado. Eu vou mostrar umas coisas para vocês que eu acho que podem ser interessantes para a gente ir construindo esse nosso conhecimento. Só um minutinho. Tchim. Inteligência artificial. Só um minuto. Vocês estão vendo todos os meus segredos, não é? Todos os meus Não, IA. nós estamos vendo todo Só mundo, você. Susana. Não está Ah, então compartilhado. Não, a gente não, não está vendo os seus segredos. Fique não, tranquila. É. não estão vendo, que pena. Peraí. Não estou achando, então não vou perder tempo com isso. Mas os 7 pontos importantes para um prompt. Para você construir um prompt que te traga exatamente, que busque na inteligência artificial o que você quer. Então, como não achei agora, eu posso mostrar em outro momento, porque eu não tinha pensado em mostrar. Então, sigamos. Então, vamos começar a ler o nosso texto, que diz o seguinte: fala e escrita, Agora fala, você pode. então, ok. Fala e escrita são partes da memória do ser humano. Eu marquei esse início como primeiro comentário, porque eu acho que trabalhando cada vez mais, como a Eliana está fazendo, com a inteligência artificial, a gente cada vez mais vai ter que buscar essa questão da memória, né? A inteligência artificial nada mais faz do que essa ferramenta e buscar na memória. É como quando a gente ia mais ou menos para a Barça, ou quando a gente ia para a Enciclopédia Britânica, né? Ali está armazenado um conhecimento. Por isso que a gente tem que ter tanta responsabilidade quando a gente desenvolve qualquer coisa, porque tudo vai ficar armazenado na inteligência artificial. E é lá que a inteligência, no repositório, e é lá que a inteligência vai buscar, naquela memória vai buscar. Então, quanta mais porcaria a gente colocar naquele repositório, mais porcaria a inteligência artificial pode trazer. Então, a responsabilidade é muito grande. E a gente fala aqui que fala e escrita são partes da memória do ser humano, que é uma coisa também muito importante na nossa prática, agora entrando de aulas de português para estrangeiros, né? Se nós estamos ensinando algo para o nosso aluno que não está no imaginário dele, não está na memória dele, a gente tem que alimentar essa memória com né? Adianta falar pão de queijo para quem nunca, não tem isso na sua cabeça, né? Então, para que ele produza, para que ele tenha conversação, para que ele produza material escrito, ele precisa ir buscar na sua memória algo que nós conhecemos. Eu vou falando o que me vem à cabeça, mas a ideia é que vocês também contribuam. Porque você pode falar, ai, que bobagem, Suzana. Mas são coisas que eu pensei nesse texto. Outro momento em que eu também marquei aqui é que a imagem torna-se a coisa, surgem novas linguagens e narrativas para o cinema, televisão, hipermídia, games, por enquanto é isso. E a educação diante dessa metamorfose ambulante? Ivete, eu acho que você foi brilhante em trazer o Raul Seixas para a nossa discussão. Vejam vocês que esse texto é de 2012, né? 2011, 2012, e olhem, vejam como a Ivete foi buscar
quer dizer, 13 anos atrás, né? E quanta realidade existe nesse texto para os dias de hoje. Andando um pouco mais, a gente tem esse outro momento que é, por exemplo, no que estávamos falando sobre o pão de queijo, ao ler a palavra pássaro, eu reapresento à memória o animal ausente. Eu coloquei aqui uma observação para mim mesmo. Pensando em aulas de português língua estrangeira, queria perguntar: como funciona isso quando o animal ausente não tem uma representação na mente do aluno por ser-lhe desconhecido, né? Voltando ao pão de queijo. Voltando à mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno, por exemplo. Voltando, não, falando sobre como que eu posso representar. Vejo a mascote dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas eu não conheço os Alpes italianos, eu não conheço as Dolomitas, eu não conheço aquele animal. Então, como isso funciona quando esse animal ausente não tem representação na nossa mente, porque é desconhecido? Como que a gente consegue alimentar cada vez mais a memória do nosso aluno com a representatividade das palavras que ele vai ter que usar? Alguém quer comentar? Qual é a técnica que nós usamos? Não precisa ter Poderia, vergonha nem nada. É uma discussão junto, né? Todo mundo junto. Jacira, poderia mostrar uma imagem do animal, do Sim. pássaro? Aí Nós temos, ela faz associação com o que ela já conhece do país dela, né? sim, nós temos hoje ferramentas absolutamente fantásticas, né? O Google Images, por exemplo, não sou paga pela Google, não, mas o Google Images, por exemplo, é uma ferramenta, né, Maria Lúcia? Sempre você gosta nos treinamentos de falar sobre isso? Não, com certeza é algo que a gente tem que usar a todo momento na aula, né? E por que também? Por qual razão? Logicamente que facilita, né? É, é mais para que você evite a tradução dentro da sua sala de aula, porque sabemos que esse não é um caminho saudável, né? Então, isso. Eu É, acho que o Google Imagens faz isso, né? cada vez mais a tradução não é É. necessária. Cada vez mais. É necessário se a gente não prepara a aula, é necessário se a gente tem uma certa preguiça de buscar, Uhum, mas não é realmente necessária, né? é. Eu achei muito interessante, Ivete, quando você trouxe Sócrates, né? E depois Platão, enfim. Essa prática que o Sócrates tinha, que nunca, não escreveu nenhuma palavra, né? Desenvolveu todo o conhecimento por meio do diálogo. É. E depois, quando Platão veio e trouxe a escrita para comunicar ideias, as suas ideias, né? Muito interessante essa progressão dos nossos filósofos, dos nossos grandes mestres, né? E aqui na coluna ao lado, é, você coloca aqui que para o rei a escrita destrói a memória. É uma esfinge construída por símbolos que não podem ser decifrados. Eu achei muito interessante isso. Porque, na verdade verdadeira, para Sócrates, a escrita iria matar a memória, né? A nossa forma de raciocinar. Eu vou colocar para vocês um outro. Aí está, Eliana, você que usa a inteligência artificial. Eu joguei esse texto no Notebook LM. Vão anotando esses nomes, na minha opinião. O Notebook LM. Joguei o texto, fiz um pequeno prompt, joguei o texto e aqui está. Uma metamorfose ambulante, do texto ao hipertexto. Como a tecnologia reinventa o ser humano. Aqui eu puxei já do texto para cá. A escrita destrói a memória. Então, vejam, eu não fiz nada disso. Isso veio diretamente do Notebook LM. Eu quero apontar isso como ferramentas para vocês brincarem depois, ferramentas que são gratuitas, ferramentas que podem.
Antigamente, até o ano passado, todas as nossas apresentações eu fazia o roteiro em Word, depois ou pagava para alguém fazer a apresentação, ou eu fazia, enfim. Agora, nada disso é mais necessário. O que é necessário, sim, é fazer a revisão do que a inteligência artificial te traz, porque pode haver muita traição ali. Então, Ivete, eu não li todos os slides que o Notebook LM me trouxe, mas diagonalmente eu vejo aqui que tem muito do que está no seu texto, né? Vejam, a escrita destrói a memória. A introdução da escrita na Grécia Antiga gerou uma forte resistência. Para Sócrates e Platão, a comunicação oral tinha alma e emoção, enquanto a escrita era vista como uma tecnologia que enfraquecia a mente. Então, só para ver um errinho de nada, a palavra enfraquecia duplicado. Isso não é um grande problema. O grande problema é quando vem um conceito que não é correto, tá? Achei também interessante, o medo do novo é uma constante. A mesma reação de ameaça ao livro pelo computador, ao cinema pelo DVD, já existia no dilema entre fala e escrita, de Sócrates e Platão. Então, a história se repete, a história se reinventa. E olhe, claro, eu quero deixar também sempre muito claro que esse texto é todo uma reflexão sobre aprendizagem e serve como aula para nós. Você fala, mas como é que eu vou usar isso com o meu aluno? Obviamente, a gente tem sempre que fazer aquela anamnese, ver o nível do aluno, ver se ele se interessa por esse tema, se são coisas que interessam a ele, se é um vocabulário que ele, né, o nível de fluência, né? Nesse caso específico, obviamente, são alunos de nível muito avançado, provavelmente preparando-se para o CELP-Brás, né? E aqui, mais uma vez, no diálogo Fedro, Platão descreve a recusa de um rei egípcio à escrita. Vejam que daquele texto, né? Vou voltar para ele só para mostrar a carinha dele para vocês não esquecerem. Deste texto, nós chegamos a isto. É absolutamente fantástico. O que vocês podem, tanto para a aula de básico 1, aqui no meu prompt eu coloquei que era uma aula de nível avançado, tá? Quando eu pedi para a inteligência artificial me dar esse produto, eu avisei que era de nível avançado, tá? Algum comentário? Você disse, desculpe, mas eu não estou achando a minha mãozinha para levantar. Sem problema. Mas quando você disse, eu fiz um curso muito interessante de IA, cuja professora dizia, preste atenção, porque o IA também alucina. E eu Sim. achei. Eu não lembro mais. Era uma professora de Harvard. Eu esqueci o Não, nome sim. dela. Mas Todo curso. Uhum. então, o que é interessante disso, e a partir daí, eu achei uma coisa muito interessante, é de você levar isso para os alunos, desta forma, dizer, escuta, vamos investigar onde foi, isso para menores, né, claro, onde foi que houve o erro, será que errou? Vamos pesquisar? Então, aí faz com que o aluno não aceite aquela informação automaticamente e comece a questionar o IA. Eu achei isso fantástico. E outra coisa que eu aprendi também com uma outra professora é que preste atenção que o nome do aplicativo é Copilot, não Autopilot. Quer dizer que a gente sempre tem que revisar as informações que são dadas pelo IA. É só um adendo do que você falou. Sim, ela alucina de fato. Eu vou admitir uma pessoa, vocês dão uma olhadinha o que é isso? É, sim, ele alucina, e por isso que o prompt tem que ser tão claro, e você tem que acompanhar os resultados que ele te traz. Aqui, se vocês virem aqui, a última frase dessa primeira página aqui, a reação é a mesma diante da ameaça do computador ao livro, do DVD ao cinema e da televisão ao rádio. Vejam o que ela faz. Ela coloca aqui, logo abaixo de a escrita destrói a memória, aquele conceito. Então, é uma forma, claro que
se eu fosse usar esse material para dar uma aula, eu analisaria página a página. Aqui eu só fiz para trazer para vocês exemplos do que eu acho que a gente precisa desenvolver na nossa área, e isso é para todo mundo, né? Todo mundo. A gente acabou de perguntar quantas pessoas usam a IA, né? Então, é um incentivo para que a gente use mais, porque não há como, né? Como Sócrates, por exemplo, não conseguiu, obviamente que a escrita não existisse. A gente não pode, obviamente, fazer com que a inteligência artificial não exista. Vamos seguir mais um pouco aqui. Ivete, obviamente você é bem-vinda para fazer qualquer comentário, né? Outro ponto que eu destaquei, que o texto tem uma incompletude, tem lacunas. É um recorte que se liga a outros textos. É um dos retalhos da colcha de pensamentos compostos por outros tecidos e com configuração peculiar. O que me chamou a atenção aqui é exatamente o que a gente tem com os nossos alunos de português ou de qualquer língua, né? Aqui a gente está falando português porque somos dessa área, né? Mas nós nunca vamos ter um texto completo para o nosso aluno. Uma, porque ele tem que se reconhecer nele, né? E ele vai ter lacunas porque tem vocabulário que ele não conhece. E ele vai ligar isso a outros textos que estão na cabeça dele, da experiência dele, às vezes de outras línguas. Então, é muito importante que a gente perceba, mas o texto está bem claro. Pode ser que não esteja, não só pelo vocabulário, mas porque ele não consegue espelhar esse texto ou colocar esse texto dentro de outros textos que ele tem já. E é Porque porque, todo aprendizado é uma coxa de retalhos, né? e É porque composto por pensamentos, por outros tecidos que não são só, de repente, um texto, não só impresso, às vezes é áudio, às vezes é um texto que são trechos só para você preencher os espaços, enfim. Ivete, você quer comentar alguma coisa? eu queria, porque assim, o texto, ele tem uma parte do escritor que tem toda essa vivência, essa experiência com outros textos, e ele faz um recorte, né? E ele é co, o leitor é coautor desse texto, né? Porque ele tem os próprios referenciais e ele tem uma outra interpretação daquilo, né? Eu me lembro uma vez só, né, que eu vi um anúncio, né, que era assim, a exploração do concreto. Eu achei esse nome, eu falei, eu quero assistir. Só que quando eu fui ver, o tema era para engenheiro. O concreto, para mim, é uma coisa completamente diferente do que é para engenheiro, né? Então, eu acho que essa questão da coautoria no texto depende dos referenciais de cada um, que é o aspecto da leitura, né? Então, você tem o texto, o leitor e a própria leitura. Exato. Muito interessante. E quando a gente cria né? Vejam, por exemplo, esse mapa mental, que também é uma ferramenta que a mim parece absolutamente fantástica, mas não necessariamente que precise se pedir para ser desenvolvida, como foi o caso aqui, né? É, são mapas mentais que a gente pode, especialmente para certos alunos, que podem ajudá-los a organizar o mapa mental daquilo que ele está aprendendo, né? Aqui, por exemplo, no texto que a Ivete escreveu, eu coloquei texto, hipertexto. Deixa eu abrir mais, deixa eu ver se eu consigo. Não. Dá para ler, né? Deixa eu aumentar um pouco. Dá para ler, né? Tá. Então, nesse mapa mental, eu joguei lá texto, hipertexto, hipermídia. Isso vai me levar para onde? Dentro do texto. Evolução da escrita, leitura e leitor, e o leitor, hipertexto, hipermídia, a imagem, o olhar, games e narrativa, educação e mudança. O que eu quero dizer é, se eu jogar uma palavra
para o nosso aluno, ele pode fazer referências e ir abrindo o mapa mental dele em cima daquela palavra. Exemplo, maçã. Está me vindo à cabeça agora, maçã. Ele pode abrir e falar Adão e Eva. Ele pode falar maçã verde e maçã branca, maçã vermelha, a maçã do pecado. Ele pode ir abrindo o seu texto, que são exercícios absolutamente bárbaros, é aquela teia que a gente faz, né? E olhe que fantástico, né? E o negócio vai indo. Então, quando você fala evolução da escrita, suportes históricos, debate filosófico, era digital, olhe os mapas mentais que vocês podem construir sobre algum tema que o aluno precisa. E vamos imaginar, na Torre de Babel, não estou agora falando dos refugiados, na Torre de Babel nós trabalhamos com multinacionais. É muito comum que um aluno nosso precise fazer uma apresentação de negócios para seus clientes, ou mesmo para a sua empresa, para os seus funcionários. E às vezes ele fica muito limitado à sua primeira ideia. E como se pode trabalhar isso? Por isso que eu falo materiais autênticos, desta forma. Como a gente pode ajudá-lo a ampliar a sua apresentação? Não que a gente vá dar essas opções, mas pode puxar dele, né? A Ivete mencionou concreto, né? Tá. O que mais nós podemos falar sobre o concreto? Então, puxar dele, do conhecimento dele. Se ele for um médico, não adianta falar de concreto, provavelmente, né? Mas se ele for, enfim, sempre lembrando qual é a área em que ele trabalha quando a gente está falando do mundo dos negócios, né? E assim vai. Então, são exemplos, se falar, mas isso é fantástico, cá entre nós é fantástico. Mas o que eu quero dizer são possibilidades que, mesmo sem utilizar a inteligência artificial, é uma ferramenta, é uma atividade, talvez seja melhor falar assim, que é factível. É factível de a gente fazer em aula. Construir essa fala dele, construir esse conhecimento. Eu não quero falar sozinha, eu quero que alguém compartilhe alguma ideia, mesmo que seja um comentário sobre as ideias de Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, que eram professores, né? O que traz para a gente tudo isso que vocês leram no texto? O que a gente aprende com eles? Podem colocar no chat se quiserem. Ok. Eu queria mostrar então essa coisa para vocês. Olha que legal. A imagem e o olhar, ó. Recursos visuais. Susana, a Rivana quer fazer uma pergunta. Não pergunte, não comente, Não, porque vai fazer uma pergunta e eu não sei responder. na verdade, eu ia fazer um comentário mesmo, que eu achei muito interessante a posição de Sócrates ao dizer que o discurso público, a aprendizagem publicamente, na fala, nas discussões, é mais rica do que a leitura. Ele Sim. não foi exatamente isso que ele falou, mas eu gostei muito dessa, eu interpretei dessa maneira, pelo menos. E eu acho que isso coloca o papel do professor não no novo patamar, mas a gente tem muito medo do professor ser substituído, ou se tem esse medo, pela inteligência artificial. Tá? Mas eu acho que o papel do professor numa sala de aula, onde se pode debater, conversar e trazer cada um a sua leitura do fato, o seu contexto, a sua história, enriquece muito a aprendizagem. Tá? Eu achei muito interessante essa posição do Sócrates, porque ao ler, eu estou lendo e estou interpretando, lógico, tem uma memória que fica armazenada, mas o diálogo traz visões diferentes de uma mesma coisa. Eu achei isso muito rico, o debate. Eu acho, se me permite, Simone, só um minuto, eu acho
absolutamente fantástica essa contribuição, mas eu acho absolutamente fantástica essa discussão, porque não tem que ter medo de inteligência artificial. Gente, olha isso. Sim, Olha isso, olha o que a gente pode levar para a nossa sala de aula. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. Ponto sim, final. Não sem tem, não dúvida. tem assim, não tem discussão. A gente vai ficar para trás e vem os jovens, obviamente, e vamos embora, né? E não tem que ter medo, ela é amiga. A bem da verdade, ela é amiga. Veja só, Simone, fica aí, não some não, Simone. É, é, quando você vem aqui mais para baixo, aqui, quer ver? Aqui. Por exemplo, acho que é aqui que eu vi. Games e narrativa, aqui embaixo, por exemplo. Homo Ludens, o homem que brinca. Não tem como na nossa aula hoje em dia, e sempre, nunca teve, não ter o lúdico. Então, Uhum. são coisas que, inclusive, te fazem raciocinar, né? Olha, RPG, né? Avatares. As questões da mudança na educação, né? Era da criatividade versus era da informação. Escolas virtuais, que é o que nós fazemos agora, a gente dá aula online, né? Todos nós. Desafios das escolhas, como chamar a atenção, né? O que o professor, a mim parece, nós estamos cada vez mais como maestros. A gente pega tudo isso, junto com os nossos alunos, a gente cria uma orquestra. Não tem mais o professor que sobe no púlpito para dar aula. Era isso que eu pensava. Simone. Speak em português não é Simone? Sou eu. Posso falar? Fale. Não, porque estava ouvindo alguma outra coisa. É, então, eu adorei esse texto. Parabéns a Ivete. Fantástico. Ele me levou a várias reflexões muito interessantes. Mas eu queria chamar a atenção aqui. é, Você estava falando, né, que a leitura, cada um lê dentro daquilo do seu contexto, né? Eu dou aula particular, eu não dou aula mais em turma, então eu só dou aula particular. E é muito interessante isso quando você pega um texto e você usa com outros alunos, e é maravilhoso, assim, como você vê que cada um entende. As palavras estão ali, e cada um entende, interpreta de uma maneira diferente. E, e outra coisa aqui que eu também sublinhei, Suzana, a dúvida alimenta o pensamento. Sim. Isso, nas aulas de português de língua estrangeira, isso acontece muito, muito. Eles trazem perguntas, né? Tanto assim, da palavra em si, como do contexto dele, do país que ele veio, como ele via, como ele vê lá e como ele vê aqui. Né? Hoje, por exemplo, hoje a gente falou sobre. Tem um elemento orientador lá do Self-Breast que é maratonar. E aí a pergunta é: no seu país as pessoas veem muito televisão? Nossa, olha, acabou que a aula foi para esse lado, ele trouxe várias informações que eu desconhecia, e ele falou, assim, ele não ficou pensando, sabe? Quando você fala com liberdade. Uhum. E aí, assim, eu falei, é aquele texto da Ivete, ele está falando com coisa. E, e outra Aí, coisa também Ivete. que. É. E outra coisa também que me chamou também a atenção é essa coisa da escrita, né? Eu tenho alunos que precisam escrever para ativar a memória. Sim. Olha aí, né? Então, É. cada um é cada um. E eu acho que é isso aí. O professor tem que prestar atenção e olhar no seu aluno além daquilo ali que você está passando. Muito Isso. interessante. Eu vou tomar a liberdade, Maria Lúcia, só um minuto, de Aham. ler o prompt. Já que eu abri aqui o notebook, o meu prompt foi assim: Uhum. você é um professor de português para estrangeiros, você tem que tratar bem a inteligência artificial. Uhum. Quanto melhor você tratar a inteligência artificial, mais ela te trata bem. Então, uma vez eu fui bem reta, dura, né? Assim, faça isso, isso, isso. Aí ela me respondeu: que bom que você foi direta. Paf, um tapa na cara, né? Mas enfim, você é um professor de português para estrangeiros e deseja trabalhar este texto, eu anexei o texto, de Ivete Palange em suas aulas, considerando-o com material autêntico e adaptando-o para as 4 habilidades: compreensão oral,
de leitura, conversação e escrita. Com sugestões de atividades, eu achei que tivesse colocado avançado, mas não. Nessas habilidades para os níveis básico, intermediário e avançado. Na sua apresentação, você quer dar ênfase ao trabalho de Ivete Palange no histórico acadêmico e profissional dela, né? Então, esse foi o meu prompt, que depois, conforme ele foi ela foi me trazendo informações e eu fui pedindo mais e mais e mais. E só para vocês terem mais uma ideia do que ela me trouxe também, embora a gente vá continuar por ali, vejam isso aqui. Olha que massa. Isso é fração de segundos. Esse foi o Manus. Não, foi o Notebook LN também, né? Vejam, só isso daqui, né, Simone? Só isso daqui, Já dava. né? Só aqui já é o texto todo. O seu texto está todo aqui, Ivete. Eu não estou falando que tá. Eu não li, não era a minha pretensão corrigir se tem uma coisinha errada, mas enfim, provavelmente tem coisas para serem corrigidas, mas olha isso. Olha todo o caminho da argila até o computador, né? Ou seja, a evolução dos suportes físicos da escrita, estamos falando um pouco disso, né? Gutenberg, as novas mídias, olhe lá, 38 anos foi o tempo que o rádio levou para atingir 50 milhões de usuários. 13 anos a televisão, 5 anos a internet. Vamos correr, gente. Vamos correr. Então, uma aula, né? Isso. E como eu pedi, só um minuto, áudio também. Será que a gente já parou para pensar como é que a tecnologia moldou não só o jeito como a gente se comunica, mas o próprio jeito como a gente pensa? Pois é, desde a Grécia Antiga até essa tela que está na nossa frente, a jornada é muito mais surpreendente do que se imagina. Vamos embarcar juntos nessa história fascinante de como a tecnologia vem transformando as nossas mentes, muitas vezes de formas que a gente nunca esperou. Sabe aquela sensação de que a nossa capacidade de atenção está diminuindo? Com aquele zumbido Sim, eu estou apaixonada, vocês já repararam? Por que português do Brasil só, dependendo do contexto? Assim, gente, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Certo? A gente tem que pensar, tem casos que não adianta, não precisa mostrar o português de Portugal, mas há curiosidade, não deixa de haver curiosidade, né? Maria Lúcia, eu vou deixar você falar antes de continuar, por favor. Tá, não. Em primeiro lugar, eu quero ler uma colocação da Laura, que ela diz exatamente sobre Sócrates e Platão. Acho interessante a ideia de Sócrates e Platão sobre a comunicação oral que tem alma e emoção e deveria acontecer em público. Penso que é importante falar do coletivo, do público, quando nessa época, na nossa atualidade, o coletivo, o grupal, não é sempre tão bem visto. Muitas vezes parece que é mais importante o indivíduo e tudo o que é individual. Então, aí a sua colocação, tá, Laura? Brigadinha. Eu quero fazer dois comentários, né, sobre... Primeiro, Ivete, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo você demorou de pesquisa para fazer esse texto? Porque você foi de A a Z, né? Você descreveu de A a Z. Então, qual foi o tempo de pesquisa para esse texto? Na verdade, foi assim: eu trabalhava com produção de material didático, né? Então, a discussão se era melhor texto, se era melhor vídeo, todas essas coisas passaram a ser discutidas. Então, durante muito tempo, foi se discutindo isso, o hipertexto, o que ele muda no pensamento, todos esses elementos. Então, a partir dessas discussões, é que Sim, acabou surgindo o texto, tá. entendeu? Então, Muito. ele fazia parte de uma série de discussões que já tinham acontecido, né? Entendi, E entendi. eu queria
hoje também falar em relação a isso. Aqui a gente não tinha inteligência artificial como a gente tem hoje. É Então, não lógico. era objeto de estudo, né? Mas, por exemplo, hoje, além das coisas que a Suzana está falando, tem alguns elementos que estão pipocando. Por exemplo, a Folha, né, a ombudsman da Folha, essa semana, recebeu uma reclamação de um leitor dizendo assim: a jornalista fulana de tal usou inteligência artificial para fazer a coluna dela. Porque agora existe um software que você descobre se a pessoa usou ou não inteligência artificial, né? É. E aí a ombudsman foi assim atrás de várias colunas dela e todas tinham inteligência artificial. E aí tem o depoimento dela, dizendo: não, eu uso mesmo. Só que eu reviso, eu dou as instruções, eu discuto, né? E aí eu publico, mas a responsabilidade é minha. A Folha não impede que eu use, né? Mas eu respondo pela coluna. Então, tem uma série de coisas que hoje, por exemplo, vendo esse texto, precisaria estar sendo discutido aqui, né? A inteligência artificial, que é isso, que maravilha que a Suzana trouxe esse lado, né? Você tem hoje rede social de inteligência artificial que o humano não pode entrar, né? E que eles estão lá discutindo quem nós somos. Quer dizer, são coisas que tem que estar discutindo hoje nesse aspecto, né? Mas foi só para... Não, não, ótimo, ótima contribuição. Aqui, veja, alguns dão aula também para português como segunda língua, língua estrangeira, no mundo acadêmico. Agora, você, hoje em dia, sinceramente, você trazer um texto desse para leitura e discussão, sem trazer essas outras ferramentas que a gente está mostrando, é no way. Não tem como, não tem como. É Não você tem. dizer que você não é um bom professor. Então, fica aqui o alerta, de uma certa forma. Aqui eu coloquei, por exemplo, a escrita, o texto e o contexto histórico, que neste caso específico, ela me traz isso, que é absolutamente sensacional. Já aqui, assim, aí é uma questão de escolher o estilo do seu aluno, né? O que talvez ele vá gostar mais, como aquele que a gente estava vendo ainda agora, que está aqui, né? Tem aqueles que precisam escrever para gravar, tem aqueles que precisam só ouvir, né? E Constante de notificações e um fluxo de informação que parece não ter fim, parece que a gente está se afogando no mar digital. Mas será que isso é um problema de agora, dos nossos tempos? Ou será que as gerações passadas também tiveram que lidar com as suas próprias tecnologias disruptivas? A resposta pode surpreender. Olha só essa citação. Parece familiar, não é? Quase como se pudesse ter sido escrita na semana passada, falando sobre os perigos da internet. Mas, e se eu dissesse que isso foi dito há mais de 2000 anos por Platão? A informação era partilhada e guardada. Que para Platão era como a própria evolução física do texto. Eu mesma estou pulando, não é nada. É só para mostrar para vocês a arte que ele traz. E aqui pode ser muito confuso para um, aqui é mais didático para outro, né? Aqui é um resumo melhor para outro. Aqui, por exemplo, para muito exercício, para quem tem muito problema de compreensão oral. Olá a todos e bem-vindas. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Uma viagem pela forma como de todas. Estou a adivinhar qual é. Platão. Esse podcast está em português de Portugal porque no meu notebook LM eu deixei português de Portugal, esse especificamente, mas você pode colocar a língua ali. Ele traz a língua que você pode ser português do Brasil. Então, só para. Bom, outra coisa, tem mais alguém com a mão levantada? Não, né? Não. Tá. Outra coisa que eu apontei aqui, Ivete, os equipamentos digitais cada vez menores, como celulares e iPhones, vejam a atualidade, permitem o envio de mensagens escritas e estão em curso estudos para alterar o teclado, já foi, né? Tornando-o mais ergonômico, permitindo movimentos rápidos dos dedos para a composição das palavras com as letras expostas na diagonal em um touchscreen.
Já se fala ainda em substituir os teclados por comando de voz, que já acontece, né? Então, eu escrevi aqui um comentário para mim mesma sobre a escrita em iPhones, a escrita abreviada, que é outra coisa que a gente tem que trazer para a sala de aula. E como trabalhamos essas questões em nossas aulas preparatórias para o CELP-Brás. Veja, o CELP-Brás é escrito à mão, quer dizer, é escrito à mão. O trabalho é feito à mão, você não pode usar um computador. Olha a importância de trazer isso, né? Muitos dos nossos jovens estão acostumados àquele você, VC, enfim, a abreviação. Então, a importância desse. Eu acho que tudo isso para dizer que tudo isso que a gente está lendo e que a Ivete escreveu são coisas que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar o que aconteceu, estudar os filósofos, estudar e vir para a nossa aula com esses. Quem não leu, leia esse texto, gente, porque realmente é um texto. Você vai, mas Suzana, o que que tem? Só um minutinho. O que que tem isso a ver com materiais autênticos em sala de aula? Este é um material autêntico. Este é um material que eu posso levar para um aluno que está fazendo doutorado sanduíche na USP. Posso levar esse texto, mas eu não posso levar só esse texto. Como professor, hoje em dia, eu não posso fazer isso. Estou proibida, né? Pode falar, Maria Lúcia. Não, o que eu queria colocar é que uma frase mesmo que a Ivete pôs no texto, que o homem cria a técnica e a técnica faz o homem se reinventar, né? Eu achei fantástico isso. E uma frase que você colocou e alguém mais falou disso, ter novos olhos. Nós precisamos olhar o nosso aluno, né? Nós precisamos ver esse e olhá-lo com novos olhos, não é? É o olhar de estrangeiro, né? Exato, É muito como bom. se a gente É visse olhar pela de Camus, primeira vez. de Muito Camus, bom. né? É, olhar do estrangeiro. Exato. Olhem também essa frase que aqui no meu bilhetinho aqui eu coloquei somente de sempre lembrar de colocar as 4 habilidades nas nossas aulas, não em todas, mas, né, sempre. Mas aqui isso, vejam, na época em que o papiro dominava, para ler era preciso segurar pesados rolos presos à madeira com as 2 mãos. Ler e escrever ao mesmo tempo era um ato impensável. Então, coisas que a gente tem que pensar. Hoje, ainda assim, todo mundo está com o celular na mão o tempo todo. Não que a gente não está tão longe assim dessas verdades. Eu tenho várias observações aqui que têm a ver com todo esse material que eu acabei elaborando, mas não vai dar tempo, obviamente. Olhem essa outra aqui. Para facilitar a leitura silenciosa, foi necessário desenvolver a pontuação. Eu achei isso absolutamente bárbaro, né? Porque a leitura silenciosa foi um ato revolucionário, né? De Santo Agostinho, né? Assim, como que a pessoa está lendo silenciosamente? Isso não existia. Quer dizer, olhe como, né? Eu acho absolutamente. Olha, gente, a gente está chegando a 1 hora e nós mantemos a nossa promessa. É muita coisa. Nós vamos manter a nossa promessa. Deixa eu parar de compartilhar aqui. De ficarmos juntos 1 hora. Se vocês acharem que foi interessante, para mim é interessante, mas se vocês acharem que foi interessante, que é interessante, que são coisas que a gente tem que pensar, a gente pode marcar um segundo dia e quem quiser se inscreve de novo, porque a gente não, né? Mas eu queria ver se vocês acham que a gente delirou demais aqui nesse seminário de hoje, em homenagem à Ivete. Se vocês querem comentar alguma coisa, se vocês acharam que foi legal, se vocês acharam que é doidice, tudo isso. Alguém levantou a mão, tem uma mão levantada. A Eliana já disse que ela vai para ela topa um segundo dia. A Speaking Português também, né? Simone. Elizabeth quer um segundo dia. A Lia, achei muito legal. O Carlos, Então, muito bom. Vamos continuar. A Marta, foi muito enriquecedor todo o material apresentado. A Laura, seria uma ótima ideia fazer um segundo encontro.
até para reler o texto e pensar em novas questões. A outra, Marta, eu também gostaria de um segundo dia. A Rivana, riquíssima essa discussão. Ah, então, Enfim, é assim, seria veja, gente. possível nos. Bom, seria possível nos enviar a gravação, a Eliana pede, a Joseli, sim, vamos fazer mais encontros. Parabéns à senhora Ivete pelo texto interessante demais, Daniel disse, né? E falou também, fez um comentário sobre os dois idiomas, né, Daniel? Do português brasileiro e português de Portugal. Tá, então Ah, é o Lu, seguinte, vamos sim fazer, vamos sim vamos. fazer. Não sei quando, mas vamos sim fazer. É basicamente assim, a gente faz um seminário a cada 15 dias, mais ou menos, né? Então, porque é muita coisa na nossa cabeça. Mas eu gosto, eu acho que nós precisamos discutir a nossa prática, e essa é uma forma de se discutir a nossa prática. Basicamente é uma homenagem, desculpe, é uma homenagem à Ivete, mas é tão enriquecedor que acaba sendo uma homenagem a todos nós professores, Uhum. né? Jacira, eu vou dar a palavra para você já já. Eu só quero dar alguns avisos, se me permite. Nós vamos ter agora, e me fugiu a data. Existe um outro projeto que a gente está fazendo que vocês devem estar acompanhando. Sim, eu vou colocar no YouTube. Eu acho que vale a pena colocar no YouTube, né, gente? Vou colocar no YouTube, vocês assistem de novo e, de repente, as pessoas que vêm para o próximo podem assistir esse, né? Isso, Até isso. porque agora a gente vai, todos nós, quem não leu, vai ler o texto para trazer também reflexões. Eu não sou filósofa, eu sou metida só, né? Vocês já viram, sou só metida. Mas o que a gente pode fazer é que vocês vejam lá no YouTube, no meu canal, tem um projeto Muitos de Nós. Esse projeto é muito legal, porque é justamente para conhecer pessoas que lidam com português língua estrangeira pelo mundo. Já falamos com alguém que está em Quebec, no Canadá, na Grécia, na Austrália, na, na Inglaterra, enfim, para que a gente cada vez mais continue com uma coisa que eu trabalho há tantos anos, quem me conhece sabe disso, essa rede de professores de português. Então, dê uma olhadinha lá no projeto Muitos de Nós, e se puderem participar, o próximo encontro vai ser, deixa eu ver aqui, acho que é no dia 25. Peraí, eu falo já para vocês. Muitos de nós, o projeto Muitos de Nós, 17º, nós vamos falar com a Sara. Sara está no Paraguai. Vai ser no dia 25 de fevereiro, às 19 horas. A Sara vai nos falar sobre a realidade da questão da língua portuguesa no Paraguai. Então, para quem tiver interesse de estar conosco, também sempre tem que se inscrever, para não mandar para todo mundo, né? O link. Tá? 25 de fevereiro, sobre o Paraguai. Mas dei uma olhadinha nos anteriores, mas eu insisto que o importante não é ficar vendo, o importante é que a gente esteja junto, pela telinha que seja, mas isso é importante, a gente continuar se vendo, continuar compartilhando em tempo real, né? Por favor, porque senão fica até chato. Às vezes a gente faz essas entrevistas, as pessoas têm tanto para contar e somente 4 ou 5 pessoas, o Carlos sabe disso, a Ana Cláudia, enfim, a Ivete, a Lourdes, Maria Tereza, está ali e tanta coisa que ele tem para dizer, a pessoa tem para dizer, se dispõe a se apresentar. Então, enfim, muitos de nós. Deem uma olhadinha. Já foram 16 entrevistas. Deem uma olhada porque é muito enriquecedor. Jacira, pronto, agora é você. Tá, não, só reforçando ali. O endereço do canal é Muitos de Nós, né? É esse? Não, é no YouTube. Quando entra no YouTube, você Ah, procura Suzana Florice, tá. aí você vai ver Muitos de Nós, é a série, é um projeto, é a série. E Tá. eu joguei lá para ver nas minhas redes, quem queria ser entrevistado. Eu tenho 63 pessoas para serem entrevistadas. Estamos na 17ª. Então, a cada 15 dias a gente faz alguma coisa. Se vocês quiserem ficar atentas, agora vai ser essa no segundo, depois no primeiro semestre, na primeira quinzena de março, nós vamos falar com a Ana Paula, que está na Dinamarca. Gente, é muito enriquecedor E vocês para se conhecerem. inscrever, por Meu exemplo, e-mail, endereço de Gmail.
No mesmo endereço, tá. Outra pergunta, última. Por exemplo, se tiver um estrangeiro que queira fazer o curso que vocês dão, tem alguma, qual é a forma de Qual é contato? o curso voluntário? É. O curso voluntário é o seguinte: nós não recebemos ninguém diretamente, Jacira, porque Hum, existe tráfego humano, existe tráfigo de criança, de órgãos, etc. As pessoas têm que vir indicadas por uma ONG parceira, uma tá. instituição parceira. Essa instituição vai verificar se está legalmente no Brasil, vai verificar a condição financeira, porque obviamente eu não vou dar aula gratuita para quem pode pagar, também não vai fazer aula na Torre de Babel, se puder pagar, a gente indica alguém, não estou Hum, vendendo o curso, né? sim. Então tem que vir tem que ter internet boa, porque as aulas são online, mas sim, queremos atender mais gente. No momento temos E 43 as alunos ONGs são em fazendo. nível nacional. Sim, sim. Ou a gente dá um jeito. Mas é muito importante divulgar esse trabalho. Existem muitas pessoas de bem que fazem trabalho de ensinar português para refugiados. Eu não sei se existe outra que faz aula individual, que é o nosso caso, né? Uhum. Todas as nossas aulas são individuais e eu agradeço as voluntárias que estão aqui presentes. Tem uma coisa assim que eu quero falar. Nós estamos na Torre de Babel com um projeto é, de aulas de espanhol. Nós vamos fazer uma promoção de aulas de espanhol para promover e valorizar cada vez mais, não quero aqui entrar em política, a nossa latinidade. Então, nós vamos divulgar um projeto de espanhol com preços mais em conta do que normalmente nós. A Torre de Babel é uma boutique, então tem preços razoavelmente altos, até porque pagamos muito bem os nossos professores, mas nós vamos fazer uma homenagem à latinidade neste momento, à América do Sul, América Central. Nós vamos fazer um projeto com preços especiais de espanhol. Então, se vocês souberem de alguma empresa ou vocês mesmos conheçam alguém que queira estudar espanhol, nós estamos com uma equipe fantástica de professores nativos, professores mesmo, não nativos que dão aula, mas professores que dão, né? Então, fica aí a dica, se vocês souberem de alguém que quer estudar espanhol, por favor, indiquem, peço, a Torre de Babel Idiomas. Maria Lúcia, Suzana, você pode colocar eu o nosso. já coloquei aqui o link, né, para Ah, vocês tá, darem tá, uma tá, tá, olhadinha, tá. tá bom? E No também chat. o nosso É. telefone também, Maria Lúcia, por favor. London Institute, Andréa. Olá, 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 boa noite. Aqui já é boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Como faz por exemplo, eu moro cá em Portugal. Tem como eu ser voluntária na vossa instituição? Como Sim, eu faço? nós temos, você me manda, eu posso já te colocar na lista de espera. Todo mundo, mesmo nós, super capacitados, dando aula, vocês todos, passamos por uma capacitação. Por quê? Para entender a diferença entre dar aula numa empresa, dar aula para refugiado. Então, tem uma capacitação de 2 dias, tá? E também para conhecer o material que nós usamos, que é uma plataforma digital, né? A nossa central de mídia para o ensino da língua portuguesa. Então, passa por uma. No momento, a gente acha que vai ter uma capacitação em abril. Aí eu vou te colocar na lista, se você quiser, e a Sim. gente chama você para essa capacitação. Mas E nós temos voluntários no Canadá, nos Estados Unidos, no ok. Chile, no Peru, na É, Itália. Então, ok. Só que assim, acho que vai ser um problema, porque aqui em Portugal eu ensino português de Portugal, tá a ver? E assim, eu não tenho muito contato com o português do Brasil. mas a gente conversa sobre isso outra hora, Ok, para não tá bem, prender demais as obrigadíssima. pessoas. Então, Maria Lúcia já colocou ali todos os dados, então fiquem atentos. Voltamos com o. Vou tirar uma foto, pera. Ah, não, não precisa, né? Tá gravado. Que bobagem. Oh, toin, 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 toin. É, então, a gente se vê de novo em algum dia, alguma hora, com o texto lido e com a participação de todo mundo. Ó, tô ficando rouca. Com a participação de todo mundo, com comentários. É um conhecimento em construção. Ivete, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada pelo seu texto. Muito obrigada, Ana Cláudia, por ajudar, e muito obrigada, Maria Lúcia. E até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Obrigada.